Olá pessoal, retomando aqui o treinamento do nosso módulo PBX, vamos falar agora sobre o menu de relatórios. Ao acessar essa aba de relatórios, temos vários relatórios que podem ser consultados. O primeiro que vemos é o de chamadas. Ao acessá-lo, temos algumas opções de configuração de filtros, como por exemplo a base sempre vai ser a CDR, que é a tabela do banco, a qual é consultado esses dados para exibir o relatório na web, na interface web do PBX. O primeiro filtro que temos aqui em mãos é o de data inicial, onde você ao clicar na opção, ele te abre essa pop-up e você consegue escolher qual que é o dia do mês e qual que é o mês a qual você quer consultar esse relatório. E ao lado eu consigo pesquisar por um período, um range de horário específico aqueles meus dados. Temos aqui três tipos de relatórios: o relatório analítico, o sintético e o status por ramal. Vamos demonstrar cada um deles aqui logo mais. Seguindo aqui nos filtros, temos a opção de exibir os dados por horas, minutos ou segundos. Eu consigo pesquisar apenas registros de uma determinada localidade ou de todos. E aqui no menu número é onde você vai estar atuando de forma mais constante com o filtro de números específicos a qual você quer buscar. Então você consegue pesquisar somente os registros de um ramal X ou somente os registros de um número X. E aí ele vai te trazer dados de entrada e saída, ou só de entrada ou só de saída. Tá? Clicando no menu filtrar, ele expande mais filtros a qual podemos combinar em nossa consulta. Como duração, ele vai me trazer os dados se eu quiser por maior que X segundos, minutos ou horas, ou menor que X segundos, minutos ou horas. Consigo pegar e filtrar os dados por agente. Então eu posso pegar aqui os dados, o número de um agente, Todo agente ele tem um ID e tem um login específico, então eu consigo buscar também dessa forma. Por código de perfil, por grupo de perfil, isso aqui nós falamos lá atrás, nos vídeos anteriores sobre a parte de configuração de perfil remoto. Eu consigo exibir somente as disposições que seriam os status das chamadas especificamente. Então, se eu quiser somente as atendidas, ele vai me trazer aqui somente as atendidas ou somente as não atendidas, enfim, qualquer um desses aqui está disponível para consulta. Ou por tarifa, se eu quiser pegar somente as ligações de celular, somente as ligações DDD, somente ligação local, que é fixo local, somente ligação internacional, que seria DDI, então eu também posso pesquisar por tarifação. E consigo checar também, puxar os dados por tronco de entrada, por tronco de saída, por centro de custo, pesquisar por protocolo específico, por algum comentário que tenha ficado anexado àquela ligação, ou por DDR, que nós também abordamos o que seria o DDR lá atrás no vídeo anterior sobre rota de entrada. E aqui eu tenho algumas flags que podem ser combinadas com os filtros, que eu estou aplicando. Então, por exemplo, se eu quero somente as ligações do ramal 1000, mas eu quero somente as que o ramal 1000 efetuou de ligações, então eu desmarco a flag destinadas e deixo a flag originadas marcado. A mesma coisa seria se eu quisesse o inverso, somente as ligações que o 1000 recebeu, que foram destinadas ao 1000, então eu marco a destinadas e desmarco a originadas. Se eu quero os dois fluxos, eu deixo os dois marcados. Se eu quiser somente os dados que gerou gravação, então eu posso marcar a flag gravação. E assim eu consigo combinar os demais filtros de acordo com a minha necessidade de busca de consulta do meu relatório. Tá? Então eu vou gerar aqui um relatório, pegar um período um pouco mais abrangente, porque como esse é um PBX apenas de homologação e de testes, eu, obviamente não vou ter um volume de ligações como um cliente de produção teria para exibir aqui. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, um período extenso, vou pegar de maio para cá, tá? Só para a gente demonstrar como que funciona o tipo de consulta. Então aqui eu vejo que ao gerar o meu relatório, pegando de maio, 1º de maio até o dia atual, eu tenho aqui algumas informações, como a data
em que foi gerada essa ligação. Eu vejo aqui o horário em que foi gerado essa ligação. Eu tenho um protocolo da chamada. Esse protocolo ele é interno do Asterisk, tá? Da central. Qual o centro de custo a qual esse ramal que eu busquei pertence? Quem originou e para onde foi destinada a chamada? Qual foi o tipo de tarifação e a disposição? E aqui nessa tela eu tenho acesso a visualizar e ouvir a gravação, bem como fazer o download da mesma, certo? Tem uma opção aqui de colocar um comentário nessa chamada. Isso pode ser consultado posteriormente no relatório, certo? E eu tenho aqui a opção também de compartilhar essa gravação, por exemplo, compartilhar via e-mail, certo? Compartilhar via WhatsApp, tá? Só que para isso é necessário ter integração com outro produto da Fortix, que seria o Fortix SZ Chat, tá? Então tem várias opções aqui, ainda mais eu posso também exportar esse meu relatório para um arquivo CSV, XLS, perdão. E aí eu consigo abri-lo em um editor de planilhas e fazer mais filtros que eu desejar dentro de um outro software, tá bom? Aqui no caso ele me mostrou 74 dados, tá? E de ligações. Então basicamente, como eu estava falando, se eu marcar aqui a flag gravações, ele vai me trazer só o que teve de gravações. Mas eu vou desmarcar e vamos gerar aqui uma nova pesquisa. Aí já aumentou para 206, então ele vai mostrar tudo que eu fiz de ligação para URA, né, para filas, então tudo que não gerou gravação, porque no PBX ele só começa a gerar gravação quando de fato ocorre o atendimento no ramal. E aí ele começa a fazer a bilhetagem da chamada, como nós falamos, certo? Ele começa a bilhetar a chamada e aí vai ter o armazenamento, vai começar a gerar a gravação de fato. Tá? Então esse é o relatório de chamadas do PBX. O chamadas resumido, ele vai consultar a mesma tabela que a CDR. O que vai diferenciar ele é o formato de agrupamento dos filtros, onde eu seleciono somente para cá os filtros que me são interessantes e não todos aqueles que eu tenho acesso no ponto lá atrás. Mas o formato de checagem, formato o local de onde é consultado os dados é a mesma tabela, certo? Só voltando aqui atrás nos chamadas, vamos gerar aqui o mesmo relatório anterior de maio até o presente momento, demonstrando a diferença entre os tipos de relatório. Aqui temos o analítico. Vamos gerar agora um relatório sintético. Então ele vai me trazer algumas informações resumidas de forma diferente, com alguns gráficos, e ele traz algumas disposições aqui, como as atendidas, ocupadas e não atendidas, de uma forma já mais resumida, mais enxuta visualmente falando. Ele traz a disposição por hora e o destino de chamadas, né? Dizendo se foi entre ramais, se foi recebida, né, ligação entrante, né, ou se foi ligação de comando internamente. E aqui as saintes, certo? Então, no caso aqui, como eu não tenho um tronco válido de saída, ele não está identificando como nenhum tronco aqui válido. E o status por ramal, o terceiro e último tipo de relatório. Então, veja aqui o status por ramais, né? No caso, meu ramal 10.000, ele efetuou duas ligações, então, que foram atendidas, e nada de ligação receptiva. O 1002, 3, o 12.000, 12 ligações. Então aqui ele me mostra o tempo de bilhetagem da chamada que foi realizada, certo? Recebida não tem nada. Então esse é o relatório de chamadas do PBX, certo? Seguindo aqui à frente, cada um desses relatórios aqui eles vão ser específicos de acordo com o serviço que você fizer uso. Então, obviamente, se eu uso o callback, terei dados no relatório de callback, certo? Para ser exibido. O de correio de voz é se eu tiver ramais acionando, né, correio de voz, habilitando o correio de voz, ele vai ter um relatório. Do centro de custo, se o meu centro de custo estiver configurado por centros específicos, né, por setores, como bem já citamos lá atrás, ele vai gerar relatório disso. Fax, da minha pesquisa de satisfação, certo?
Se ela foi, se ela está em produção, ele vai gerar esses dados. Tá? Como eu estou no ambiente de homologação, reforço mais uma vez, não tenho dados para a gente evidenciar isso. Mas em tese, o que é que ele vai te mostrar? Ele vai te dizer quantos clientes responderam tua pesquisa, qual foi a nota que foi atribuída, quem não respondeu, e aí você consegue ver os números dos clientes, tanto de quem respondeu como de quem não respondeu, para de repente fazer uma ação secundária para aquele cliente que deu nota baixa, né? De repente fazer um outro contato com ele para entender o porquê da nota baixa, enfim, você consegue fazer toda uma ação pós pesquisa também. O relatório top chamadas, ele vai trazer uma exibição desses dados, gerando um ranking, né? Um top 10, top 30 e 50. Então ele vai trazer aqui tanto por chamadas como por duração, tá? Então, por exemplo, aqui, pegar o mesmo período para gerar aqui esses dados. Como o meu PBX ele não faz chamadas internas, então ele não vai me trazer aqui o top regiões, por exemplo. Mas eu vejo, por exemplo, o top chamadas externas. Aqui ele vai mostrar. Se eu estivesse fazendo ligações válidas, teria aqui as regiões para qual eu mais ligo ou as regiões que eu mais recebo ligação. Então ele gera um ranking, um ranqueamento das minhas chamadas. Então ele tem o top chamadas internas, né? Quem mais recebeu ligações, quem mais efetuou. Tá? Então tem essa forma de ranquear também as ligações. O relatório de URA, então eu consigo também consultar quantos clientes que acessaram a minha URA X, Y que eu estou pesquisando para de repente saber e tomar alguma ação. Por exemplo, se eu não tenho um fluxo de horário off, né? E aí eu consigo ver quantos clientes estão ligando para mim depois do meu expediente, e aí com base nisso, saber se é importante eu implantar um atendimento full, né, ou fazer um direcionamento para um call center terceirizado. Então, ajuda muito nesse ponto de tomada de decisão. O relatório de portabilidade, certo? Que, como dito nos vídeos anteriores sobre a parte de rotas, no caso, é só se o modo de portabilidade ainda estivesse em uso, em funcionalidade, tá? Então ele iria estar gerando esses dados. E o último é o relatório de alertas, tá? Então, esse módulo alertas, ele foi colocado recentemente nos últimos updates do nosso Fortix PBX como uma feature nova, onde ele vai gerar alertas, tá? Da central e vai gerar notificações informando de updates, né? Updates críticos, ou algum alerta de alguma eventualidade problemática no PBX que esteja ocorrendo, como um disco cheio ou um disco acima do nível de alerta, tá? Então ele vai mostrar aqui esses dados. Eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu tentar pegar um período também mais abrangente, para que possamos demonstrar. Então, por exemplo, aqui nós temos o aviso que os ramais temporários foram removidos, certo? E temos o aviso mais recente sobre o último update que aconteceu quanto à questão da mudança da senha de descagem rápida, certo? Então, basicamente isso da forma como funciona. O monitor de alertas na parte de relatórios. Então, pessoal, esse foi o nosso menu relatórios. E iremos continuar falando sobre o próximo menu, que é o menu monitor. Tá? A gente se vê logo mais.